A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Bendito é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina, que vive para todo sempre e que em breve vai voltar. Que a paz do Senhor Jesus ela possa adentrar a sua casa, ao seu lar, nesse momento. Estamos no culto da juventude, no culto dos jovens da Assembleia de Deus em Bom Jardim. E eu peço que você, por gentileza, abra em sua casa a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja em Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 16, e vamos ler até o versículo de número 23. É um momento difícil que todo mundo está passando, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode parar. Nós estamos em casa, porém, nós estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração, para trazer uma palavra à sua vida, de consolo, de conforto, de força e avivamento para a sua alma. Efésios capítulo 1, versículo 16, em diante diz assim, a poderosa palavra do Senhor: Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. Na sua casa, onde você está agora, e eu peço a todos que curve a sua cabeça, que você possa meditar e orar juntamente comigo, no nome santo de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Eu te peço humildemente, nessa noite, Pai, a Tua graça, a Tua sabedoria, e que o Senhor, meu Deus, possa entrar no lar de cada vida que está acompanhando, meu Deus, esse culto agora online. Que o Senhor possa entrar em cada lar com paz, com saúde, com salvação, com livramentos, com providência, com conforto, o consolo e a paz que nós encontramos somente em Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nessa noite nós vamos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, que foi endereçado à igreja de Éfeso. A carta do apóstolo Paulo que foi endereçada à igreja de Éfeso, que ficava na Ásia. Carta essa que era uma epístola circular, que não foi endereçada somente à igreja de Éfeso, mas todas as igrejas que ficavam na circunvizinhança dela. E é interessante que o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 1, ele faz questão
de lembrar a cada crente, a cada cristão que se encontrava naquela igreja, de dizer que eu não paro, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando cada um de vocês nas minhas orações. É interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa evidente, faz questão de ressaltar logo no primeiro capítulo, logo nas palavras iniciais da sua epístola àquela igreja, que ele não para de orar por eles. E é interessante que, se você prestou atenção no texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, ele traz à luz o motivo, o conteúdo da oração que ele faz a Deus por aquela igreja, por aquele povo. Ele diz, eu não paro de dar graças a Deus pela vida de vocês, mencionando cada um de vocês nas minhas orações. E é sobre isso que eu quero trazer uma rápida meditação ao seu coração nessa noite. Sobre a oração de Paulo à igreja de Éfeso. A oração do apóstolo Paulo que ele fazia a Deus pela a igreja de Éfeso. E é interessante que ele inicia dizendo, eu peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo, no primeiro lugar, na oração que ele faz a Deus pela igreja de Éfeso, ele diz, eu inicio a minha oração pedindo a Deus, em primeiro lugar, que Ele conceda sabedoria a vocês. Em um tempo tão difícil, tão complicado, que não somente o estado do Ceará, mas o Brasil e o mundo vive. Eu quero trazer uma aplicação prática dessa oração do apóstolo Paulo e aplicá-la sim à Igreja Universal existente no dia de hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a primeira coisa que Deus precisa derramar nos nossos corações atualmente é a sabedoria. Sabedoria a você, pai de família. Sabedoria a você, mãe de família, a como se portar, a como conduzir a sua vida e a sua família em um momento de pandemia como esse na qual estamos vivendo. Sabemos que os recursos estão ficando escassos, sabemos que a situação está ficando complicada, que a enfermidade ela está se proliferando por todas as partes do mundo, mas nós não devemos deixar que o medo, que o pânico tome conta de nós, e que nós devemos agir com prudência e com sabedoria em cada passo que nós vamos dar. Você tem que entender, você pai de família, mãe de família, você jovem que está me ouvindo, que é um momento que nós devemos nos conduzir em sabedoria. Devemos sim obedecer às recomendações das autoridades de saúde, das autoridades que estão aí à frente nos estudos científicos da medicina, e nós devemos atender às suas recomendações. Isso é se portar em sabedoria. Nós devemos nos conduzir de uma forma, em primeiro lugar, piedosa e cristã. E o cristão, ele é, antes de tudo, um obediente. Então, meu querido, se é para sair, que saia somente por uma necessidade, para ir a um trabalho. E se for, tome os cuidados, as precauções que são repassadas. Use as máscaras, use o álcool em gel. Não desobedeça aquilo que nós estamos sendo orientados. O apóstolo Paulo, ele diz, eu peço nas minhas orações que dê sabedoria a vocês, e que Ele conceda a vocês a revelação no pleno conhecimento dEle. Olha a profundeza das palavras de Paulo para a igreja de Éfeso. Ele diz, eu oro a Deus para que Ele traga a revelação do pleno conhecimento dele a vocês. E vocês talvez estejam se perguntando em casa agora, que revelação é esta, Renê, na qual o apóstolo Paulo está falando? Ele responde isso nos versículos anteriores, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim, Ele, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade,
segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Entenda que a revelação que o apóstolo Paulo está dizendo é essa: que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, irão convergir para Cristo. Entenda que tudo que nós estamos vivendo e passando nesse momento é pela permissão e autorização de Deus. Tudo que nós estamos vivendo é pela permissão de Deus, e tudo que Deus está autorizando acontecer é que na plenitude dos tempos tudo converja, tudo flua, tudo venha a fluir ao mesmo ponto, que é Cristo Jesus. Todas as coisas é como um rio que corre para o mar, é como todos os braços de um rio que corre para o mesmo mar. Todas as coisas irão convergir em Cristo na plenitude nos tempos, ou seja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A revelação, ela é simples. A revelação, nós não precisamos estar batendo de porta em porta atrás de revelações novas. Nós não precisamos abrir o aplicativo WhatsApp e receber aquelas mensagens diárias que fulano A e B, ele trouxe uma revelação, ele teve uma revelação dos últimos tempos, das últimas horas. Esqueça isso, porque toda a revelação que a igreja precisa para ser saudável, ela está aqui na Bíblia Sagrada, escritas de Gênesis a Apocalipse. E o apóstolo Paulo, ele é enfático dizendo no capítulo 3, no versículo 3, que diz assim: pois, segundo uma revelação me foi dada, o conhecer o mistério, ao lerem que o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3 desse mesmo livro de Efésios, que se você ler as suas palavras contidas nas suas epístolas, se você parar para ler a palavra de Deus, se você dedicar o seu tempo a ler a palavra de Deus, você vai encontrar toda a revelação necessária para consolar, para confortar o teu coração. Então, em vez de você perder o seu tempo, muitas das vezes perdemos muito tempo com notícias que não trazem esperança para o nosso coração, que nos deixam em pânico, que nos deixam atormentados, com o psicológico ali comprometido, abatido. Tire um tempo para orar, para ler a palavra de Deus, e você vai ver o quanto a sua vida vai ser edificada. Então esse é o primeiro ponto da oração de Paulo à igreja, a Deus pela igreja de Éfeso. Ele diz: eu desejo que Ele conceda a vocês sabedoria, e que conceda a vocês a revelação. Ele continua dizendo no versículo 18: eu peço também que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em um só versículo ele apresenta 3 pedidos de oração a Deus pela igreja de Éfeso, e que eu posso nessa noite estender até você jovem, até você pai, até você mãe, até você pastor, até você obreiro, a toda a igreja, a todos que estão me ouvindo nessa noite. Primeiro ele diz: eu peço a Deus que Ele ilumine o coração, os olhos do coração de vocês. É interessante que o apóstolo Paulo, ele poderia dizer que eu queria que vocês enxergassem de uma outra forma, que vocês não olhassem com um olhar carnal, que vocês não olhassem com um olhar apenas humano, mas eu peço que Deus abra os olhos do coração de vocês para enxergar o que Deus tem feito nos últimos dias.
para enxergar a obra que Deus tem feito intimamente, individualmente na vida de cada um de nós. Deus nos convoca ao arrependimento. Na falta da igreja, na falta da coinonia cristã, da comunhão cristã, na falta dos cultos, da pregação, dos louvores, Deus tem abrido uma porta de uma igreja em cada casa. Você tem sido um líder de uma igreja dentro da sua casa. Você tem sido um instrumento de Deus na sua casa. E a minha oração é que Deus abra os olhos do teu coração para enxergar adiante o que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. Entenda que nem tudo acabou, que ainda não é o fim, que Deus ainda tem o controle do universo na palma de sua mão. Ele que chama cada estrela pelo seu nome, Ele que mede e pega as águas do mar na concha de sua mão. Ele tem o controle de tudo. E no momento que Ele quiser, basta uma palavra de ordem dEle e toda a praga cessa. Que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Não se desespere por coisa alguma, porque vocês andam ociosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestir. Olhem para as aves do céu, que não trabalham e nem semeiam, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves do céu? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E quanto ao vosso vestir, porque vocês andam solícitos, olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos com medo, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abra os olhos do coração de vocês, e que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. A nossa esperança, ela não se resume só aqui, a esta vida. A esperança do cristão, ela pode ser resumida não na vida terrestre, mas no porvir. É na vida por vir que nós esperamos e aguardamos ansiosamente. É o retorno de Cristo, é o que nós aguardamos, é nisso que nós depositamos a nossa esperança. Eu vim nessa noite para te trazer à memória qual é a esperança da tua vocação. A nossa esperança não está depositada em homens, a nossa esperança ela não está depositada em pessoas que podem falhar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O meu e o teu socorro, ele vem do Senhor. Ele não vai nos desamparar. Porque eu peço a Deus que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Você sabe qual é a nossa riqueza? Você sabe qual é a riqueza da herança dos santos? A nossa riqueza ela não está depositada numa conta bancária. Porque Jesus ele falou no Sermão da Montanha que nós não devemos ajuntar ouro aonde a traça corrói e o ladrão pode roubar. Nosso tesouro está em Cristo. O nosso tesouro está no céu. A riqueza da nossa glória, ela está lá em Apocalipse 3:21. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci
e sentei com meu Pai no seu trono. Eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, lendo a Bíblia pela primeira vez, lendo esse versículo, eu ficava tentando entender como é que iria um pensamento de uma pessoa que ainda estava dando os primeiros passos na fé. Como é isso, Senhor? Como assentar no teu trono, que é santo e justo? Mas aqui é uma forma figurativa de Jesus dizer para a igreja dele: assim como Deus me deu a honra de estabelecer o meu reinado eterno e perfeito, eu vou convocar a minha igreja para participar do meu reinado eterno. A igreja de Jesus Cristo, ela será partícipe do reinado de Cristo, e será um reinado eterno, perfeito, de paz, gozo e alegria. O apóstolo Paulo, ele encerra, na verdade, essa oração dizendo: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Ele, orando a Deus, ele pede a Deus dizendo: Senhor, eu peço que o Senhor conceda a essa igreja a sabedoria e a revelação tua, que nós já sabemos que está contida na sua palavra. Eu peço que o Senhor ilumine o coração, os olhos do coração da tua igreja. Eu peço que o Senhor mostre para eles qual é a esperança deles e qual é a riqueza da glória deles. Mas eu também peço ao Senhor Deus que mostre a eles qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Suprema grandeza do seu poder. No versículo 20, no versículo posterior, o apóstolo Paulo, ele diz: Ele nas regiões celestiais. Esse é o poder de Cristo. É o poder da vitória sobre a morte. A morte, ela não teve poder sobre o Cristo, o Rei dos Reis. Morreu numa sexta-feira e ao terceiro dia ressuscitou, colocando a morte debaixo dos seus pés. E ele encerra esse capítulo dizendo: não só colocando a morte, mas também colocando o principado, colocando potestade, colocando tudo debaixo dos seus pés e sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse é o poder de Cristo. E assim como ele ressuscitou, ele tem o poder de ressuscitar a todos da morte. Ele tem o poder de nos conceder a vida eterna. Ele tem o poder de te dar a vida eterna. Ele tem o poder de te dar a plenitude da vida eterna. Aquilo que eu não posso te dar, aquilo que homem nenhum pode te dar, aquilo que ninguém pode te oferecer, a paz da plenitude da vida eterna. É interessante que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, ele encerra mencionando só mais uma oração, e aqui eu vou encerrar esse sermão. No capítulo 3, versículo 14, ele diz assim para a igreja: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Deus colocou cada um de nós em nossas casas para você encontrar de volta aquele caminho perdido até Cristo, para que você possa buscar a dracma perdida, para que você possa buscar a pérola perdida, a pérola da oração, a dracma da intimidade com Deus,
quando ele diz, para fortalecer no poder, no íntimo de cada um. Isso quer dizer que Deus, Ele quer trabalhar intimamente com cada um de nós. Que Deus possa te visitar na sua casa. Que Deus possa visitar o teu lar, a tua família. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Nós já vamos entoar um hino para encerrar o culto com louvor e posteriormente estarão orando pelo encerramento deste culto. Mas deixe eu orar pela sua vida antes. Você que quer se reconciliar, você que quer pedir que Jesus aceite a sua vida, você que quer se derramar diante do Pai e quer dizer, Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero ter um encontro íntimo contigo. Senhor, me aceita. Eu não mereço. Curve a sua cabeça na sua casa. Senhor Deus e Pai, eu te peço humildemente, nesse culto, nessa noite, aonde houver um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, com a sua cabeça curvada e orando comigo, visita-o agora nesse momento, fortalece-o com o teu poder, fortalece-o com a tua graça, com a tua virtude, aquela força que o teu filho acabou de dizer que não tem mais. Faz-o sentir que o Senhor ainda está no controle do universo. Faz-o sentir que o Senhor ainda tem o controle de tudo em tuas mãos. Faça-o sentir que o Senhor está no controle de nossas vidas em tuas mãos. Faze-o sentir, Pai, que o Senhor nos ama e o Senhor não nos abandona nesse momento. Que o Senhor está entrando no lar de cada um com providência, com saúde, com fortalecimento, com graça e com providência. Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, abençoa os teus filhos agora. Sê com cada um, é o que eu te peço e te agradeço. E a toda a igreja de Cristo, em confirmação, diz amém.